Eu me chamo Eustáquio Machado. Eu nasci no dia 5 de março de 1947, na cidade de Betim, atualmente faz parte da Grande BH. Fomos criados na cidade de Belo Horizonte, uma extensa família. Nós éramos 12 irmãos, eu sou o quarto. O meu pai era militar e a nossa infância foi na periferia de Belo Horizonte, onde naquela época já tinha córrego, já tinha rio, ainda lembro, tinha o Rio Arruda e outros córregos, que hoje tudo transformado em canal de esgoto. Que recentemente eu tive em Belo Horizonte e voltei muito assustado, pois é uma metrópole bastante confusa. Aos 18 anos, eu entrei para a Polícia Militar, sob a influência do meu pai. Ali eu permaneci por 7 anos e 6 meses. Com 22 anos, 21 anos aliás, eu era terceiro sargento da polícia. E naquela época eu estava concluindo o 2º grau, que nós falávamos, segundo grau era curso científico. Eu estudei no Colégio Militar, no Colégio Tiradentes. Por ter o 2º grau, aí eu fui trabalhar na Guarda do Palácio, na época do governador Rondon Pacheco. Depois do Palácio, fui para um outro batalhão de guarda, de onde eu permaneci até 1973, quando eu fiz uma seleção para entrar no Ministério do Interior, do qual a FUNAI fazia parte. Não sei assim por que influência, simplesmente vi um edital, Ministério do Interior. Eu não sabia nem o que era, nem o que eu iria fazer, Fundação Nacional do Índio. Naquele ano eu fiz 2 concursos, o da FUNAI e da Petrobras. Consegui êxito nos 2, mas primeiramente a FUNAI me convocou que eu teria que estar em Brasília numa segunda-feira. Eu recebi um telegrama numa sexta-feira. Naquela época eu era militar, fui até meu quartel, pedi baixa, pedi férias e fui para Brasília, onde nós frequentamos um curso teórico na UNB. Eu lembro que nós tivemos o professor Roque Larraia, o Júlio César Belait, o próprio Darcy Ribeiro. Nós tivemos bastante aula de antropologia, sociologia. Enfim, nós fomos preparados para auxiliar técnico indigenista. Quanto tempo durou esse curso? Esse curso demorou 6 meses. Foram 3 meses teórico direto na UNB, tempo integral, e depois 3 meses no campo. A primeira etnia indígena que eu conheci foi os índios Bacairi, do Mato Grosso. E ali eu conheci os Bacairi e conheci também os Chavante. Após o nosso estágio técnico na UNB, nós fomos para o campo. E esse estágio tinha essas aulas da qual eu já referi, tinha também noções de enfermagem. Nós, naquela época, aprendemos a aplicar injeção, fazer curativo, fazer sutura. A primeira área indígena que eu fui trabalhar foi no Pará. Eu saí de Belo Horizonte, fui removido para o Pará. Qual é o ano mais ou menos, senhor estado? 1974. O senhor tinha? Eu tinha 27 anos. 27 anos. Eu nasci em 47. Eu fui para um posto indígena que chama-se, eu não sei se ainda existe, Posto Indígena Trocará, à margem do rio Tocantins, onde foi feito depois, posteriormente, uma usina de Tucuruí, nas proximidades da cidade de Tucuruí. O meu primeiro filho, eu tenho 4 filhos. O mais velho, 45 anos, a Renata, 44, e a Nereida, 36. E agora o Gregório, que está com 6 meses. O Jacques nasceu em Belo Horizonte, a Renata nasceu na cidade de Guarapuava, no Paraná, e a Nereida nasceu na cidade de Guanhães, Minas Gerais. E o Gregório, natural aqui de Vilhena. O meu filho mais velho, quando eu o conheci, ele já tinha 45 dias, porque quando ele nasceu eu estava numa área indígena que só entrava e saía de avião. E naquela época nós andávamos no avião de uma missão americana, de nome Missão Independente. Eles tratavam dos dentes dos índios. Naquela época, já em 73, e nós só entrávamos e saíamos na área indígena, que era a área isolada, com carona de avião, porque a FUNAI não
não dispunha de avião próprio. Eu observei nesse período que eles faziam muita extração e pouco tratamento. Esse fato eu tenho. Aí eu fui para o Pará, lá fiquei pouco tempo. Por quê? Eu cheguei numa área indígena, Espreito Tocará. Eu não vou citar o nome do funcionário por questão de respeito, que ele já estava ali muitos anos, um senhor já de idade. E eu cheguei com toda aquela teoria, aquele entusiasmo, comecei a ver o que acontecia naquela área indígena. E desde naquela época, 1974, já entrava o pessoal tirando castanha, pescador e caçador, com a anuência do próprio pessoal da FUNAI. Ele era do antigo SPI, com a extinção do SPI, veio a FUNAI. E nós fomos, eu fui o terceiro curso de higienista. Começou a entrar pessoas já com seleção externa. Aí eu descobri que ele deixava caçador, deixava pescador, tudo na área indígena. E eu fiz um relatório. A minha jurisdição era a cidade de Belém, que era chamava-se Delegacia de FUNAI. Falava delegado de FUNAI. Naquela época do militarismo, o delegado era um coronel, não vou citar nome também, questão de ética. Eu levei aquele relatório manuscrito, que nós não tínhamos nem máquina de escrever no posto. Fiquei lá, tomei um chá de cadeira de umas 3 horas para entrar no gabinete dele. Entrei, ele leu e me disse assim: não acredito em você. Aí eu respondi da seguinte forma: qual o motivo que o senhor não acredita? Ele me disse: porque o fulano de tal está lá há tantos anos, ele nunca me deu problema. Aí eu fiz outra pergunta: quantas vezes que o senhor já foi lá? Ele disse: nenhuma. Aí nós tivemos assim um desentendimento verbal, ele me pôs para fora da sala, que disse que ia me demitir. E eu toda a vida fui assim um pouco rebelde. Eu disse que não, que ele não teria poder, que ele era um coronel aposentado, que estava tomando a minha vaga, que era um técnico especializado. Que eu não entrei na FUNAI debaixo da porta, não. Eu entrei num concurso nacional, então, portanto, eu tinha os meus direitos e ele não era meu chefe, não. Ele era um mero ocupante de um cargo ali político. Esse foi um dos primeiros desavenças que eu tive na FUNAI. Eles me tiraram do posto, me levaram para uma frente de atração. O meu filho tinha uns 4 ou 5 meses, o Jackson. Eu saí desse posto e fui conduzido para uma frente de atração dos índios Paracanã, no Pará, os índios altos, brancos. Ali tinha o sertanista, com muito respeito, o João, não sei o sobrenome dele. Eu cheguei lá, eu queria ler quais eram os trabalhos, mas aí tinha uma ordem do coronel que eu não teria acesso a nada. Fiquei naquela base, e naquela época, 74, já tinha base construída de alvenaria, motor tocava dia e noite energia. Eu fiquei com a minha esposa e meu filho ali. Aí aconteceu um fato, o enfermeiro adoeceu e foi embora para Belém. Aí eu passei a atender na farmácia. Ali eu fui aplicar a minha primeira injeção, que tinha um acampamento de colono próximo, que chegou com a criancinha muito doente, muita febre. Eu nunca tinha aplicado a injeção, a não ser nos colegas, no curso. A criancinha muita febre, aí eu fui aplicar uma bezetacil. E eles achando que você veio novato, veio de Brasília, que você sabia alguma coisa. E eu tinha mera teoria. Ainda lembro um livro muito importante, que era Onde Não Há Médico. Era o nosso guia, né? Aí comecei a atender na farmácia e fui praticando. Ali eu fiquei 45 dias naquela base, até ser removido para o Paraná. Aí eu venho para o Paraná, eu saio de 40 graus do Pará e venho para o Paraná. Frio total, na região centro-oeste, dos índios Cangangue. Quando eu chego em Curitiba, sou recebido de uma forma assim brusca também do delegado, que me fala assim: não gosto de quem vem transferido. Aí eu novamente, do meu jeito, falei: olha, o senhor não tem que gostar de mim, o senhor tem que me respeitar o meu trabalho.